Sejam bem-vindos ao canal Arduino Brasil. Eu me chamo Nascimento Júnior e trago mais um vídeo para vocês. Esse vídeo faz parte do nosso projeto chamado Girassol Solar. Esse vídeo será o antepenúltimo vídeo do projeto, já que o evento Orquif não vai ter por N motivos. Uns falam que é greve, outros falam que é o dinheiro da educação que não veio. Mas, em resumo, não vai ter o evento, não vai ter a apresentação, a mega apresentação. E a gente vai finalizar o projeto, porque a gente tem prazo para isso. Então esse aqui será o antepenúltimo vídeo. A gente vai fazer mais dois e dessa forma finalizamos o projeto. Nesse vídeo, a gente vai apresentar o gráfico que foi gerado no vídeo anterior, o vídeo time-lapse do protótipo, que foi gravado no dia 18/12/15. Então esse vídeo aqui é para apresentar o gráfico e apresentar por cima como que foi feito para ser gerado o gráfico. A primeira coisa que a gente vai pegar são os dados dos dois notebooks que usamos para gravar os dados SD. Por que a gente usou dois notebooks? Para não ter interferência se a gente usasse só um notebook. Podia acontecer o timer não ficar certinho, então a gente usou um notebook para cada Arduino. E dessa forma foi gerado dois arquivos textos. Um chamado Arduino placa fixa, óbvio, referente à placa fixa, e o outro Arduino Girassol Solar, que é o nosso protótipo. Então, foram gerados dois arquivos e iremos trabalhar com esses dois arquivos. O primeiro arquivo que iremos abrir é o Arduino placa fixa. Então aqui estão todos os dados que foram gerados. Então temos a ordem do registro, a hora e a tensão mostrada. No outro arquivo, chamado Arduino Girassol Solar, que é o do nosso protótipo, e foi feito do mesmo esquema. Então, o número do registro, a hora e a tensão. Então, os arquivos os dois notebooks foram startados no mesmo momento. Então, os arquivos terão a mesma quantidade de registros. Então, dessa forma, a gente vai gerar um gráfico para demonstrar qual foi a eficiência de uma placa contra a outra. Bem, depois que a gente viu que os arquivos estão com os registros, eu fiz uma importação. Eu poderia ter usado o banco de dados PHP-admin, qualquer outro, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, para migrar esses dados e eu trabalhar com eles. Mas aí muitas pessoas não saberiam nem mexer e nem teriam o banco de dados que eu fosse usar aqui. Então eu preferi usar o Axis. Para isso o Axis faz tranquilamente o que a gente precisa fazer. Então eu importei os dois arquivos. Como os dados de controle e hora são iguais nos dois arquivos, eles estão aqui. Então eu só copiei eles uma vez. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa importação. Então aqui eu só estou mostrando os arquivos que já estão importados. Então no próximo vídeo aí eu vou fazer com mais detalhes essa importação. E importei os dados do Girassol Solar, que é o nosso protótipo, e da placa fixa. Esse campo aqui, diff-porc, seria a diferença da porcentagem. Então é a diferença entre o Girassol Solar e a placa fixa. Isso aqui eu usei um comando SQL,
Eu vou demonstrar esse comando SQL, vou criar um outro campo aqui chamado diffpork2, só para vocês verem como eu fiz para gerar esse dado aqui, porque esse dado aqui ele não foi gerado nem dentro de um arquivo, nem dentro do outro. Eu fiz um comando SQL que ele fez esse resultado aqui baseado nessas duas informações. Então eu vou demonstrar como eu fiz isso. Então aqui foi criado o campo chamado diffpork2 e vamos executar o comando update, que ele está aqui. Mas antes disso, vamos ver o que esse update está fazendo. Então, o comando é esse: update Arduino _ girassol solar, que é o nome do banco. Então, é o nome do banco. E aí vai o comando set. Então, diffpork2 é o campo que eu quero preencher. Ele vai receber o valor de 100 menos a placa fixa vezes 100 dividido por girassol solar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma regra de 3. E essa regra de 3 vai diminuir de 100, que vai dar a diferença entre o valor entre o resultado do girassol solar menos a placa fixa. Então, sempre que esse número for positivo, isso significa que a placa fixa ela gerou mais tensão ou recebeu mais energia solar em relação à placa fixa. Se o número for negativo, isso significa que a placa fixa gerou mais energia que o girassol solar. Então isso aí a gente vai ver se houve algum campo negativo. Eu creio que não. Mas esse é o comando, certo? Então esse é um comando SQL que você pode usar em qualquer banco de dados. Então geralmente você vai comparar dois dados, você vai usar essa fórmula aqui. Então eu vou salvar. Você pode ver que o campo aqui está todo em branco e eu vou executar o update. Tá, quando você vai gerar um update, seja em que banco for, você vai receber um aviso de notificação, né? Aqui vai estar escrito assim: você está prestes a executar uma consulta de atualização que modificará os dados da tabela. Você tem certeza que você vai executar isso? Por que o banco de dados pergunta se você tem certeza? Porque se tivesse outro dado nesse campo, ele ia apagar tudo, e aí você não ia conseguir recuperar. Ou seja, tomem muito cuidado com esse comando aqui. Principalmente a galera que trabalha com banco de dados, que mexe isso, esse comando é perigoso. Nunca execute num servidor de produção. Beleza? Tá aí a dica. Então eu vou executar, ele vai falar quantas linhas serão afetadas. Sim, olha lá. 1020 linhas serão afetadas, eu tenho certeza. Eu vou dar sim. E ele está executando. Ah lá, gerou. Podem reparar que gerou o mesmo número, porque eu estou fazendo aqui, eu já tinha feito esse comando para mostrar para vocês como é o comando para estar executando isso aqui. Beleza? Então aqui ele vai gerar todos os valores. Beleza. Eu poderia gerar o gráfico usando uma linguagem de programação, puxando essas informações do banco de dados, mas aí seria muito trabalho para quem não é programador fazer. Então eu vou usar o Excel para fazer esse gráfico. Você consegue fazer esse gráfico bem fácil. Então agora a gente vai pegar esse arquivo aqui e vamos gerar ele para o Excel. Vamos exportar ele para o Excel. Ele vai exportar todos os dados. Vem aqui dados, criar, não é criar, cadê? Ferramentas, e agora eu não vou achar aqui, exportar para a planilha Excel. Então você vai executar isso aqui, você vai exportar todos os dados que nós geramos aqui para o Excel, e lá no Excel a gente vai fazer o gráfico, vai ficar um gráfico bem bacana, mas eu poderia usar uma linguagem de programação e pegar esses dados do banco de dados direto. Então vamos lá para o Excel. Então estamos aqui no Excel. Todos os dados foram migrados para cá. Então estão todos os dados aqui. E na outra aba do Excel a gente colocou o gráfico.
Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhe como eu fiz esse gráfico, é só usar o Excel normalmente. No outro vídeo que eu vou fazer detalhando como você faz a exportação, a importação para o Axis, eu também vou ensinar a fazer esse gráfico com mais detalhes. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então bem, esse aqui é o gráfico. A linha azul é do girassol solar e o vermelho da placa fixa. Detalhe, nesse dia eu coloquei a placa fixa na melhor posição que ela poderia estar em relação ao Sol. Depois a gente analisando o correto, a gente deveria colocar mais uma placa fixa para a pior posição possível. Então a gente ia ter uma relação entre o girassol e a melhor posição da placa e o girassol pior posição da placa. Depois a gente reparou que realmente a gente falhou nisso. Mas, por enquanto, a gente vai manter esse gráfico. Quem sabe no futuro a gente faz de novo a filmagem de campo, que deu muito trabalho. Foram vários dias que a gente ia fazer esse vídeo e o sol não aparecia, ou chovia. Então deu muito trabalho fazer esse vídeo. Quem sabe no futuro a gente faça o girassol solar com a placa na melhor posição e a placa na pior posição. Então, em relação à placa fixa na melhor posição contra o girassol, mesmo assim o girassol solar ganhou em 10%, aproximadamente 10% ele ia gerar mais energia que a placa fixa. Então aqui, ele vai mostrar no finalzinho do arquivo, olha lá, deu 9,93%. A gente tirou alguns arquivos, alguns registros, que eram registros de pico. De repente ele pulava para 9, 8 de tensão e deixava o gráfico um pouco zoado. Mas mesmo assim, com esses picos, inclusive ele deixava diferença entre as placas. Aqui ele deixava em 11%. A gente tirou que a gente viu que era um pico, ele dava um erro no gráfico. Então a gente eliminou esses registros e ficou aproximadamente 10% o girassol solar gerando mais energia. Então vamos analisar o gráfico. Aqui tem o horário que ocorreu os registros. Então começou de madrugada, foi subindo, aí quando o sol apareceu ele deu um pico no girassol solar e na placa também. E aí ele vai gerando os dados. Aqui chega a ficar uma nuvem, a gente até ficou com medo se ia chover ou ia atrapalhar muito a gravação, mas de repente o sol voltou. E aqui demonstra o sol voltando. E aí ele vai mantendo. E aqui no final, o girassol solar, ele começou a captar mais energia em relação à placa fixa. Já estava no final, já estava anoitecendo. Lembrando que aqui nós estamos no horário de verão, quando foi gravado esse vídeo e esse gráfico, os dados. Então, aqui demonstrou que em todo momento o girassol solar ele manteve a energia, a captação de energia maior. E aproximadamente 10%, lembrando que aqui no final ele abriu uma diferença maior. No futuro vídeo a gente pode fazer essa gravação do girassol solar em relação à placa fixa melhor posição e o girassol solar referente à placa fixa pior posição. Com certeza vai dar mais de 30% aí. Pelas pesquisas ali, a gente estudou alguns projetos que deu até 40%. Eu não espantaria em dar 40%, até um pouquinho mais, em relação à placa fixa pior posição. Ou seja, se o cara não manter a posição, melhor, tipo, dando manutenção na placa fixa dele, ele está perdendo muita energia. E com a girassol solar ele não precisaria dessa manutenção, porque ele estaria sempre se movimentando de acordo com o Sol. Bem, espero que tenha gostado do vídeo, do projeto. Foi muito legal fazer esse projeto. Os alunos também aprenderam muito, aprendi muito também. A gente teve muitos desafios, programação. A gente gerou 5 projetos para a gente chegar até no ideal. Que a gente apresentou tanto no São Gonçalo, a gente apresentou na Unic. Infelizmente a gente não apresentou no Orkif porque não teve Orkif. E foi um projeto bem gostoso de fazer. Infelizmente o projeto está acabando. Esse aqui é o antepenúltimo vídeo. A gente vai fazer só mais 2 vídeos. E se quiserem informações, a gente vai deixar a programação disponível lá no último vídeo. Dúvidas? Entre em contato com a gente para saber mais sobre esse projeto. Iremos escrever um artigo para submeter a algumas revistas.
científicas sobre essa experiência que nós fizemos. E para isso eu creio que a gente tem que fazer o vídeo, ou pelo menos fazer o projeto de campo entre o girassol solar, placa fixa, melhor posição, e a placa fixa, pior posição. Mas isso aí a gente vai deixar lá para as férias para a gente fazer isso, porque agora a gente está com a agenda cheia. Espere muitas novidades que esse ano iremos trazer para todo mundo no canal. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Hasta la vista!